queridos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma mentoria ministerial do Lidere Brasil. Pastor Rogério, paz, meu amigo, tudo bem? Como é que o senhor está? Paz, pastor Itamar. Tudo bem, graças a Deus. Espero que seja um tempo muito bom para todos nós, como tem sido. A todos vocês sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos ter o prazer de termos a aula com o pastor Itamar, líder, presidente da AD Família, da DC Família, uma igreja aqui em Santo André, uma igreja bonita, forte, e que Deus nos abençoe. Então, nós vamos hoje começar a nossa aula agradecendo a Deus por mais esse tempo. Eu queria orar com você e dizer que esse projeto é um projeto para pastores e líderes, para servir ao reino de Deus. Nós estamos aqui com o intuito de servir a Igreja de Cristo no Brasil e para servir a liderança nacional através das nossas mentorias, dos nossos parceiros, assuntos como liderança, missões, contabilidade, financeiros, todos serão tratados aqui na nossa mentoria, porque nós entendemos uma administração geral das nossas igrejas, das nossas vidas, mas principalmente conectados com o reino de Deus. E somos um povo que tem a cultura do céu e a cultura do reino. Então nós vamos orar e logo em seguida nós vamos dar início a mais uma aula com o pastor Itamar, nosso irmão e nosso amigo. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia. Pai, abençoa os líderes do Brasil, abençoa os líderes dessa nação. Declaramos e decretamos a tua bênção sobre cada um deles. Que o Senhor abençoe a igreja brasileira e derrame sobre ela o teu espírito. Ó Pai, que sejamos uma igreja com a cultura do teu reino e com a tua presença. Nós te agradecemos por essa noite, por esse dia, por essa manhã, por essa tarde. Amém. Amém. Vamos iniciar? Pastor Rogério, fala um pouco do Lidere Brasil, do nosso projeto, e aproveitando, já fala dos projetos que estão lá, Caravana de Israel, vamos aproveitar esse momento aí, tem algumas pessoas conectando, tanto pelo site Lidere Brasil, quanto aqui pelo Zoom, aproveita esses minutos aí para nós já compartilharmos aí sobre a missão do Lidere Brasil, algumas plataformas que nós vamos trabalhando em paralelo, do SR3, das caravanas. Aproveita esse momento. A plataforma Lidere Brasil é uma plataforma de mentoria empresarial e de liderança para o Brasil. E nós queremos, e o nosso intuito é que dezenas de pessoas possam estar conectadas conosco através desse projeto. É sempre com uma aula nova, com conteúdo exclusivo. Nós queremos trazer revelações bíblicas extraordinárias sobre liderança, sobre cada assunto. Então, você que está conosco, você pode aprender em qualquer dispositivo, no celular, no tablet, na televisão, em onde você quiser, o nosso material está à tua disposição. Nós estamos fazendo caravanas através de uma agência parceira chamada SR3, Agência de Turismo para Israel. Você é o nosso convidado, uma caravana teológica, uma caravana que tem duas rotas, uma por Madrid, Israel, a outra Dubai, Israel. Então, você é o nosso convidado, o contato está aí no nosso site, você pode entrar pelo site, pelo Lidere Brasil, e as caravanas estão à sua disposição. E você que é líder e tem o sonho de ser líder, de ter a sua caravana, procure no nosso site também o contato e nós teremos o prazer de atender você, tá bom? Então, esses são os nossos projetos, novos projetos virão, projetos que Deus tem colocado no nosso coração, em breve nós apresentaremos a vocês. Deus abençoe e vamos ter uma boa aula em nome de Jesus. Amém. Obrigado, apóstolo Rogério. Tenho certeza que esse Deus está nos abençoando nesses projetos. Tenho certeza que as bênçãos do Senhor, ela virão sobre nós e
Estou com um pouco de tosse, mas vamos conseguir. E tenho certeza que, através desse Lidere Brasil, muitas pessoas serão edificadas, nós seremos edificados, e Deus sempre tem algo mais para nós. Você que quiser montar uma caravana na sua igreja, procure o apóstolo Rogério, é a SR3, tem todos os contatos em nosso site, liderebrasil.com. Você pode montar uma caravana aí com a sua igreja, com condições especiais. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender desta viagem. Vamos lá, sem perca de tempo, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa mentoria, falando um pouco sobre liderança. E o que eu quero falar tema que eu quero falar é marcas de um ministério bem-sucedido. Eu quero fazer uma leitura bíblica de apenas 2 versículos, os dois no segundo livro, na segunda carta de Paulo a Timóteo, o primeiro versículo no capítulo 4 e no versículo 5, e depois no capítulo 1 e versículo 6. Então, Paulo diz assim a Timóteo em 2 Timóteo 4 e 5, porque pela palavra de Deus e pela... Opa! Li errado, li primeiro. 4, 5. Tu, porém, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista. Aí ele diz assim, ó, e cumpre bem o teu ministério. Volta uma página aqui, capítulo 1, 2 Timóteo, versículo 6, diz assim, por este motivo, eu te exorto que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, baseado nesse texto, eu quero compartilhar com você esta palavra, marcas de um ministério bem-sucedido. Para que nós possamos ter um ministério bem-sucedido, para que a nossa liderança pastoral, ministerial, seja bem-sucedida, nós precisamos ter algumas características, algumas marcas impressas em nós, que vai fazer com que o nosso ministério seja bem-sucedido, para que o nosso ministério tenha uma facilidade diante de Deus para ser sucedido. Lembrando que ter um ministério bem-sucedido significa ter um ministério aprovado por Deus e não pelos homens. Muitas vezes nós esperamos a aprovação humana e esquecemos da aprovação de Deus para o nosso ministério. E o que Deus o que Deus espera é que nós tenhamos uma aprovação dele, não dos homens. Então, para termos um ministério bem-sucedido, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, e baseado nisso que Paulo vem ensinando a Timóteo, primeiro, nós precisamos ser íntimos de Deus. Para termos um ministério bem-sucedido, nós precisamos ter intimidade com Deus. Ele diz assim, olha, Paulo diz, cumpre bem o teu ministério, né? E quando nós olhamos para a carta de Paulo, quando nós olhamos Paulo ensinar, em 2 Timóteo 1,3, Paulo diz assim, ó, conserva o modelo da sã doutrina que tens de mim ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Paulo também vai dizer ainda em 2 Timóteo 3,16, olha, toda escritura, ela é inspirada, tá? Por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que nós, como homem de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Então, ter um ministério bem-sucedido, a primeira coisa que nós devemos entender, nós precisamos ser íntimos de Deus. E como somos íntimos de Deus? Através da oração e da leitura da palavra. Hoje, um líder espiritual que
ele quer ter um ministério bem-sucedido, ele precisa perseverar na oração e na palavra. Foi assim com os apóstolos na igreja primitiva. Eles dizem, vamos escolher diáconos para que possa servir as mesas, para que possa cuidar do cotidiano, porém nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Então, para termos um ministério bem-sucedido, a primeira marca que nós precisamos ter é ser íntimo de Deus, e só seremos íntimo de Deus através da oração e da palavra. Um dia, um aluno perguntou ao monge, dizendo assim, olha, o que é necessário para que eu possa crescer e ser íntimo de Deus? Orar mais ou me dedicar mais à palavra? E este sábio, esse monge sábio, ele respondeu com a seguinte pergunta, olha, deixa eu te esclarecer a sua ideia, mas com outra pergunta. O que é necessário para um pássaro voar? A asa direita ou a asa esquerda? E o aluno disse, olha, as duas. Ele diz, para nós sermos íntimos de Deus, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de oração, nós precisamos nos dedicar à oração, nós precisamos falar com Deus através da oração, e nós precisamos nos dedicar à palavra. Sem leitura da palavra, sem meditação na palavra e sem oração, não conseguimos ser íntimos de Deus. E todo líder que queira liderar para Deus, todo líder que queira fazer alguma coisa para Deus, ele precisa ser íntimo de Deus. Foi assim com todos os homens de Deus. Olha, foi com Josué. Josué, olha, medita nesta lei de dia e de noite. Davi disse, vou esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o próprio Paulo diz, olha, toda a escritura, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir e para que nós possamos crescer em intimidade diante de Deus. Essa é a primeira marca do ministério bem-sucedido diante de Deus, ser íntimo de Deus. A segunda marca que eu quero compartilhar com você de um ministério bem-sucedido diante de Deus é aquilo que eu falei no início, não busque agradar a homens. Você deve ter sempre isso em mente, não busque agradar a homens. Tem muita gente que ele está no ministério, mas ele quer buscar agradar a homens, ele quer buscar agradar as pessoas. Nem sempre o líder ministerial tem uma palavra que agrada a todo mundo, mas tem uma palavra perdoe-me, mas tem uma palavra que, ainda que ela não agrade, é uma palavra que vai gerar mudança em nosso coração. Porque muitas vezes confrontar o erro, confrontar o pecado das pessoas, desagrada as pessoas. Muitas vezes as pessoas querem ser massageadas no ego, mas nós precisamos ter um ministério coeso, baseado naquilo que Deus colocar em nosso coração, não com a preocupação simplesmente de agradar a homens. Paulo diz, ainda em 2 Timóteo, Paulo diz no capítulo 4, o verso 1, ele diz assim, olha, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo ou fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina e amor, porque virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmo doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas Paulo está ensinando a Timóteo, fala, independente disso, independente das pessoas, você, a tempo e fora de tempo, ministre aquilo que Deus colocou no teu coração. Ainda que as pessoas não queiram ouvir, ainda que as pessoas tenham colocado comichões nos ouvidos para não ouvir, ministre a palavra. Você precisa ter em mente que para ter um ministério bem-sucedido, você precisa ministrar aquilo que Deus colocou no teu coração. Não simplesmente para massagear o ego do homem, mas para cumprir aquilo que Deus quer. Esta é a segunda característica. A primeira característica é, nós precisamos ser íntimos de Deus.
A segunda característica, não devemos agradar a homens. A terceira característica é, nós temos que ter a cruz como objetivo. Nós temos que ter a cruz como tema da nossa mensagem, do nosso ministério. A cruz de Cristo é o nosso tema. A cruz de Cristo é o nosso foco. Então, para nós termos um ministério bem-sucedido, nós temos que ter a cruz de Cristo como centro da nossa mensagem. Cristo deve ser pregado. Mateus 7, Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós precisamos olhar para Cristo. Cristo tem que ser o nosso foco. A terceira característica do ministério bem-sucedido é entender que o nosso objetivo é o céu. Nós devemos olhar para o céu. A cruz de Cristo deve ser a centralidade da mensagem e do nosso ministério. A cruz de Cristo deve ser a centralidade daquilo que Deus colocou em nossas mãos, do objetivo. A quarta característica que eu quero compartilhar com você é: o nosso prêmio não é aqui. A nossa recompensa é no céu. Paulo, quando ele escreve a Filipenses, lá no capítulo 3, no versículo 14, ele diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha em mente, ele diz, olha, não que eu já tenha conseguido, ou que eu tenha alcançado, ele diz, não, eu continuo lutando, mas eu prossigo para o alvo. Eu vou alcançar o prêmio da minha soberana vocação. A nossa recompensa é no céu. Se nós esperarmos a nossa recompensa em vida, seremos os mais miseráveis dos homens. A nossa recompensa é no céu. Nós precisamos focar que a nossa recompensa, a sua recompensa líder, a sua recompensa pastor, a sua recompensa, a recompensa do teu ministério é no céu. E esta é a nossa meta, essa é o nosso vislumbre, que a nossa recompensa é no céu. Quinta característica, mantenha um ministério ético e transparente. Viva o que pregue e só pregue aquilo que viva. Então, nós precisamos, como pastores, como os líderes, entender que o nosso ministério precisa ser ético e precisa ser transparente. Nós precisamos viver o que pregamos e pregar só o que vivemos. Paulo, quando ele escreve a Tito, Tito capítulo 2, versículo 7, ele diz, em tudo te dá, por exemplo, das boas obras, da doutrina, mostra, vou repetir, em tudo te dá, por exemplo, das boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, a linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, Paulo instrui a Tito dizendo, olha, o diabo não pode ter aquilo que apontar. Você prega isso, mas não vive. Você prega aquilo, mas não vive. Então, para que nós possamos ter um ministério bem-sucedido, a quinta característica é mantermos um ministério ético e transparente diante de Deus. Sexta característica, seja instrumento de bênção sobre a vida das pessoas e não de perdição. Vou repetir, seja instrumento de bênção sobre a vida das pessoas e não instrumento de maldição. A sexta característica de um ministério bem-sucedido, as marcas de um ministério bem-sucedido, é sermos bênção na vida das pessoas. Jeremias, quando ele escreve lá no capítulo 23, a partir do verso 1, ele diz, ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto. Aí ele diz assim, ó, diz o Senhor, porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu
povo, vós dispersaste as minhas ovelhas, e vocês as afugentaram, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, né? Aí ele diz assim, ó, e levantarei sobre ela pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus estava falando através do profeta Jeremias? Olha, vocês, para termos um ministério bem-sucedido, nós precisamos ser instrumento de bênção. Nós devemos aproximar as pessoas e não afastar elas. As pessoas que chegam perto de nós precisam ser abençoadas. E talvez obreiro, talvez líder, talvez ministro, talvez você que seja um pastor, talvez você diga, mas pastor, é tão difícil. Nós vivemos a luta do ministério pastoral é tão difícil, porque muitas vezes nós abençoamos a muitas pessoas, e nós oramos para abençoar muitas pessoas, e nós somos canal de bênção sobre a vida de muitas pessoas, e quando a gente menos espera, essas pessoas viram as costas, vão embora, nos deixa triste, decepcionado. Querido, o importante é saber, a nossa recompensa é no céu, mas nós precisamos ser instrumento de bênção sobre a vida das pessoas. Nós precisamos ser pastores que abençoem, que dê o alimento que a ovelha precisa, que cuide da ovelha. Se amanhã ela for para outro aprisco, não tem problema. O importante é que nós, no momento que nós cuidamos, no momento que nós estivermos à frente, no momento que nós estivermos cuidando e apacentando, e elas estiverem sobre a nossa responsabilidade, nós vamos lembrar, nós vamos dar conta delas diante de Deus. E se vamos dar conta, eu preciso ser um canal de bênção sobre a vida dela. Eu preciso ser um canal de bênção sobre a vida destas pessoas. Então, e para encerrar, marcas para nós termos um ministério bem-sucedido, nós devemos manter um ministério que agrade a Deus e que faça o que Deus nos comissionou. Acredite no seu ministério, ainda que seja só você que entenda ele. Acredite no seu ministério, ainda que seja só sua família, acredite no seu ministério. Um dia Josué chama o povo e ele diz, olha, vocês precisam escolher quem vocês querem servir. Se é os deuses dos amorreus, se é os deuses que serviram os vossos pais, se é os deuses da além do Egito, da além do rio Eufrates, não sei, você precisa escolher. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha certeza do ministério que Deus comissionou sobre a vida dele. Ele tinha certeza daquilo que Deus colocou sobre a vida dele. E ele e a família dele tinha certeza disso. Ele diz, nem que eu tenha que ser pastor ou líder só da minha casa, eu vou exercer um ministério que agrade a Deus. Eu vou fazer o que Deus me comissionou. E aí eu quero encerrar dizendo, líder, acredite no ministério que Deus colocou nas suas mãos. Ainda que você esteja só, ainda que as lutas venham, ainda que as dificuldades te apertem, acredite no ministério que Deus comissionou para você. Acredite no ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Se Deus te chamou, se Deus te comissionou, ainda que você se sinta despreparado, ainda que você se sinta fraco, ainda que você se sinta que talvez Deus tenha errado comigo, Deus não errou com você. Vou repetir, Deus não errou com você. Nós temos muitos exemplos de homens na Bíblia que dizem, eu sou como criança, outros dizem, eu não sei falar, outros disseram, eu não tenho força, eu sou o menor da casa, da menor família, da menor tribo, e Deus está dizendo, mas eu escolhi você. Deus escolheu você, ministro. Deus escolheu você, obreiro. Deus escolheu você, pastor. Deus escolheu você, líder. Então acredite, ainda que ninguém acredite, Deus te escolheu.
E se Deus te escolheu, é porque Ele sabe, é porque Ele acredita no teu ministério, e Ele sabe que através da tua vida e das tuas mãos, Deus irá operar grandes coisas sobre a vida de muitas pessoas. Deus irá abençoar e Deus fará frutificar o teu ministério. O meu pedido e a minha oração é que hoje esta palavra venha ao teu coração, que nós possamos alcançar estas marcas do ministério bem-sucedido, de um ministério que seja aprovado por Deus. Então nós precisamos ser íntimos de Deus. Nós precisamos buscar agradar a Deus e não somente aos homens. Nós precisamos manter a cruz como plano de fundo do nosso ministério. Nós precisamos entender que a nossa recompensa é no céu. Nós precisamos manter o nosso ministério ético e transparente. Nós precisamos ser instrumentos de bênção sobre a vida das pessoas e nós devemos acreditar naquilo que Deus nos comissionou. Acredite, você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. E o que Deus tem para a sua vida, e o que Deus tem preparado para você, é bem maior, é bem melhor do que você pode imaginar. Deus vai fazer prosperar e frutificar o seu ministério. Amém? Quero orar por você, quero abençoar a sua vida, e que esta palavra, seja você que assistiu ao vivo, seja você que está assistindo no YouTube posteriormente, que esta palavra possa edificar. Não deixe de acessar o nosso site, liderebrasil.com. Não deixe de acessar as nossas mentorias. As nossas mentorias acontecem a cada 15 dias. A cada 15 dias acontece a nossa mentoria. E eu tenho certeza que Deus irá te abençoar através dessa mentoria. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor, nós estamos diante da tua presença, Senhor, que com líderes, Pai, que as tuas bênçãos, Senhor, possa alcançar a vida de cada líder, de cada pastor, de cada obreiro que está ouvindo esta mentoria, Senhor, e que o teu Espírito Santo possa nos fazer entender que nós precisamos ter algumas marcas para que o nosso ministério seja próspero, para que o nosso ministério seja frutífero, para que o nosso ministério seja bem-sucedido diante de ti. Senhor, assim como Paulo ministrou a Timóteo, nós vamos combater o bom combate, Senhor, assim como ele fez. Nós vamos cumprir o ministério que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Nós vamos cumprir, ó Deus, o ministério que o Senhor tem designado sobre nós. Abençoa, Pai, a cada líder, a cada obreiro, a cada um que o Senhor chamou e comissionou. Nós acreditamos naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e sabemos que o nosso trabalho não é em vão diante do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém? Amém, apóstolo Rogério? Eu quero só finalizar dizendo assim que, diante dessa palavra, nós queremos formar líderes com a mesma visão e compartilhar e despertar o propósito de Cristo na sua liderança. A essência da liderança de Cristo consistia na amizade, no companheirismo, no respeito mútuo e principalmente na comunhão e na presença de Deus. Que palavra poderosa sobre as nossas vidas. Não desista, nem que seja para ser líder só da sua casa. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Entra na nossa rede, no Instagram, no Facebook. Entra lá também na SR3 Turismo. Vamos conosco para Israel. Deus abençoe vocês. E essa plataforma é uma plataforma de liderança e de homens e mulheres de Deus e de negócios, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, apóstolo Rogério. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.